Querido Deus e amado Pai, esta tarde, Senhor, nós te glorificamos, nós bendizemos o nome do Senhor que é santo, poderoso e justo para todo sempre. Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, as nossas faltas diante do teu olhar, a nossa negligência, meu Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, santifica-nos na tua palavra, a tua palavra é a verdade que santifica. Senhor, purifica-nos com o sangue do Senhor Jesus e purifica-nos de todo o pecado, meu Deus, para que possamos ter entrada diante do teu altar, para que possamos, meu Deus amado, entoar a ti louvores, para entoar a ti, meu Deus amado, adoração, o melhor de nossas vidas nesse momento. Ó Deus, e nos inspiras, ó Senhor, inspira-nos para louvar, inspira-nos para pregar, inspira-nos, ó Deus, pelo teu Espírito, para fazer orações e clamar pela tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor visite cada lar nesse momento, cada casa, meu Deus, que abriu as portas para o teu evangelho, para a tua palavra adentrar, que adentre com a tua palavra, meu Deus amado, a saúde, que adentre, ó Deus, com a tua palavra, meu Senhor, a cura, os milagres, a restauração na vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco nesta hora e habita no meio dos louvores e fala conosco na tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Assim nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Glória a Deus. Aleluia. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração,
Em tua presença existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não pode me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar, me mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Na tua presença, Senhor, não quero estar, Pai. Na tua presença não há dor, não há tristeza, não há choro. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Glória a Deus. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16. Vamos ler o versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Diga amém. Hoje nós estaremos falando sobre o batismo nas águas. É importante percebermos que o diabo, ele espalhou muitas mentiras sobre o mundo, de todo tipo aí que você imaginar. Por que o diabo espalhou mentiras no mundo? A Bíblia diz em Evangelho segundo escreveu João, capítulo 44, diz assim: vós pertenceis a vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele é homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, o diabo é quem espalhou essas mentiras no mundo. Por qual propósito ou quais propósitos o diabo espalhou as mentiras no mundo? Primeiro, o diabo ele espalhou mentiras sobre a terra para se apossar da vida de todas as pessoas que acreditam, que vivem em tais mentiras e as propagam.
versículo 44, na parte A, diz: vós pertenceis a vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Primeiro propósito pela qual o diabo espalhou mentira é que todo aquele que mente, acredita e compartilha mentiras são filhos do diabo, são propriedades do diabo. Segundo, por que o diabo espalhou mentiras? Para esconder do ser humano a verdade. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo espalhou as mentiras para cegar o entendimento e esconder do ser humano a verdade, porque enquanto o ser humano vive crendo, compartilhando em mentiras, ele vive aprisionado pelo diabo. E a Bíblia diz que eles permanecem presos em um erro. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32, que o diabo cega para que o povo não enxergue a verdade de Deus. E assim a Bíblia diz: pois conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O propósito do diabo, além de esconder a verdade, de se apossar da vida de quem vive na mentira e acredita e compartilha, é também aprisionar eles no erro, aprisionar eles na condenação. E a Bíblia diz que o propósito máximo do diabo é condenar a todos que vivem na mentira, a todos que acreditam na mentira, a condená-los a passarem a eternidade longe de Deus. Veja o que a Bíblia diz no Salmo 101, versículo 7: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Apocalipse capítulo 22, versículo 15: ficarão de fora dos céus os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Logo, o interesse do diabo em ter espalhado essas mentiras no mundo é que todos aqueles que vivem por meio dessas mentiras serão condenados a viver para sempre uma eternidade longe de Deus, em um sofrimento eterno. É perigoso acreditar em algumas coisas, é perigoso viver sobre algumas coisas, porque se nós vivermos, acreditarmos e compartilharmos, se for uma mentira, seremos condenados ao inferno. A pergunta é: como saber se aquilo que me ensinaram é verdade ou é mentira? Se aquilo que acredito é verdade ou é mentira? O que faço para descobrir? O que eu lhe aconselho é que você observe constantemente, diariamente, o manual da verdade. E qual é o manual da verdade? O manual da verdade é a Bíblia Sagrada. Por que a Bíblia Sagrada, pastor, é o manual da verdade? Primeiro, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 22, veja o que está escrito no versículo 18: eu advirto a todo aquele
que ouvi as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará da sua parte a árvore da vida e a cidade santa que estão escritas neste livro. A Bíblia diz em João 17:17 que Jesus orando diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Logo compreendemos que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada é a verdade absoluta, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Segundo, por que a Bíblia é a verdade absoluta? Porque segundo o livro de Números, capítulo 23, versículo 19, o Deus da palavra, ele não mente. Versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele diria e não faria? Ou tendo falado, não o realizará? Percebemos a declaração de Deus, que o Deus desta palavra não mente. A Bíblia é a absoluta verdade, porque é a palavra de Deus. A Bíblia é a absoluta verdade, porque o Deus da palavra não mente. A Bíblia é a absoluta verdade, porque o próprio Jesus, Filho de Deus, é chamado, é identificado como a verdade. João capítulo 14, versículo 16, disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Logo, compreendemos que por esses três motivos, a Bíblia Sagrada é a verdade absoluta. Logo, tudo o que você crê, tudo o que você vive, tudo o que você compartilha, se não tiver de acordo com a palavra de Deus, você está vivendo uma mentira, e isso trará consequências de morte e condenação na sua vida. A palavra de Deus é a verdade absoluta, e o contrário a ela é uma mentira espalhada no mundo pelo diabo. Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 1, versículo 8: Mas ainda mesmo que nós, ou um anjo do céu, anunciasse outro evangelho, além do que já foi anunciado, seja maldito. Tudo o que é contrário à palavra de Deus, olha o que Jesus está dizendo aqui, é maldição. Trará maldição para a vida de quem acredita nessas invenções aí. Então, para que você não erre concernente ao batismo nas águas, para que você não acredite em mentiras concernente ao batismo nas águas, vamos observar agora o que a Bíblia diz concernente ao batismo nas águas. Primeiro, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, versículo 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeira verdade bíblica sobre o batismo é que quando nós nos batizamos nas águas, nos tornamos um discípulo de Jesus. Enquanto você não se batiza, você é apenas um simpatizante. Você gosta da palavra, você gosta dos louvores, você gosta da oração. Mas se você não se batizou nas águas, você ainda não se tornou um discípulo do Senhor Jesus Cristo.
segunda verdade que a Bíblia fala sobre o batismo nas águas está no texto que nós lemos. A Bíblia diz que em Marcos 16:16 que quem crer e for batizado será salvo. A segunda verdade bíblica concernente ao batismo é que o batismo nas águas nunca vem antes da confissão de fé. O batismo nas águas virá depois que você confessou a Jesus como seu Salvador. Depois que você recebe Jesus Cristo como seu Salvador, pastor, que é receber Jesus como Salvador? Depois você assiste aí a mensagem da quinta-feira passada, que explica com detalhes o que significa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Depois que você aceita Jesus, depois que você está aberto a mudanças, a Bíblia vai dizer que o próximo passo que você vai dar na presença de Deus é o batismo nas águas. O batismo nas águas é um complemento, faz parte da nossa vida, caminhada com o Senhor Deus. Você tem que entender que quando você aceita Jesus, você vai começar a aprender a sua palavra e vai descobrir na sua palavra que o batismo nas águas não é invenção humana, é uma criação de Deus. Vai descobrir na palavra que o próprio Jesus, no texto que lemos, um dos seus últimos legados antes de deixar a terra, foi que você aderisse, se submetesse ao batismo nas águas. A pergunta exatamente que nós precisamos fazer, já que Jesus falou que quem crê e for batizado será salvo, a pergunta é a seguinte: qual a relação do batismo nas águas com a salvação? A pergunta que nós vamos fazer, e a resposta para ela, significa a obediência. Eu me batizo nas águas porque obedeço a palavra que aprendi após receber Jesus como meu Salvador. Receber Jesus como Salvador não significa apenas dizer eu quero Jesus, mas significa também receber a sua palavra, trocar a sua vontade pela vontade de Deus. E a vontade de Deus para a sua vida é que você batize nas águas. A Bíblia vai dizer nesse momento que a relação do batismo com a salvação é a obediência à palavra de Deus. Algumas perguntas que se fazem posteriormente é a seguinte: pastor, se eu me batizar, isso quer dizer que eu sou salvo? Depende. Porque o batismo ele não salva. Você ser batizado não vai te trazer salvação. Você não pode se batizar com o intuito de querer ser salvo. Você precisa se batizar com o propósito de obedecer a palavra. Você não se batiza nas águas para ser salvo. Você se batiza nas águas para obedecer a palavra de Deus. Quando você batiza para obedecer, você obedece a palavra para ser salvo. Então o batismo sozinho, ele não salva. Não adianta você se batizar nas águas e não obedecer a palavra de Deus. O batismo não vai te salvar. O batismo é apenas mais um item da exigência de Jesus para que você seja chamado de seus filhos, para que você seja chamado de filho de Deus, de filha de Deus. Então o batismo ele não salva,
você precisa se batizar para obedecer. A obediência, sim, à palavra de Deus é quem traz a salvação. A Bíblia vai dizer no texto que lemos, no versículo 16, na parte B, Jesus vai dizer: mas quem não crer já está condenado. Perceba que Jesus, ele tirou a palavra batismo da parte B do versículo. Na parte A ele está dizendo: quem crê e for batizado será salvo. Na parte B ele está dizendo: mas quem não crê já está condenado. Por que Jesus omitiu a palavra batismo na parte B? Porque é exatamente isso. O batismo faz parte do crer, porque o crer significa mudança de atitude. Crer de coração, como Romanos 10:9 diz, significa renunciar à minha vontade para fazer a vontade de Deus. Então o que é que vai me condenar? É eu não fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está incluído o batismo nas águas. Então, se eu me batizar, mas eu não crer, mas eu não mudar de atitude, mas eu não renunciar à minha vontade para fazer a vontade de Deus, esse seu batismo não é o suficiente para lhe levar para o céu. O importante é crer. Paulo foi indagado: o que farei para salvar minha família e me salvar? E Paulo responde: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Porque crer significa mudança de atitude. Crer em Jesus significa mude a sua atitude pela atitude que Jesus está te ensinando. Então, batismo nas águas é um ensinamento vindo do Senhor Jesus. A segunda pergunta que a gente vai fazer é: se eu não me batizar, serei condenado? Talvez também. Se você se batizar, você ainda corre o risco de ir para o inferno, porque você não está obedecendo. Mas se você se batizar e obedece a palavra, glória a Deus, quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não obedece, quem não crê, quem não obedece, quem não troca de obras, quem não renuncia à sua vontade por a vontade de Deus, já está condenado. Então, se eu não me batizar, serei condenado? Primeiro, sim. Sim, porque você está negando obedecer à vontade de Deus. Jesus quer que você se batize. Você não vou me batizar. Se tu morrer, vai ser condenado. Porque você está fazendo a sua vontade e não a vontade do Senhor Jesus. Quando é, pastor, que se eu não me batizar serei condenado? Quando você aceita Jesus, o pastor marca o batismo e você com frescura fica: eu não estou preparado, não estou preparado, não estou direito não, pastor. Frescura isso, tá? Batismo não prepara ninguém. Batismo é uma etapa de obediência. Simplesmente. Você não precisa estar preparado para entrar no batismo. O que você precisa entender é: eu preciso obedecer, eu preciso me batizar. Pastor, mas eu preciso obedecer outros princípios? Sim, isso vai ser de acordo com a sua vida. A cada momento em que você vai andando, você vai descobrindo mais da palavra e vai entendendo o que precisa ser cumprido. Se você já entendeu que batizar é a vontade de Deus, não tem explicação para você negar o batismo. Esse negócio de não estou preparado não existe. Se você entende que batismo é mandamento de Deus, é a vontade de Jesus para a sua vida, é obedecer, é dizer sim. E o resto das coisas, pastor, no decorrer da sua vida, você vai sendo trabalhado por Deus. Deus vai tirando algumas coisas, Deus vai ensinando você o que precisa ser deixado. Mas se Jesus já está dizendo para você que você precisa se batizar, ei, não perca tempo. No primeiro batismo, peça o seu batismo. Obedeça a Deus.
Porque o batismo é apenas um, ainda tem muita coisa a ser obedecido. Tem gente que, não, eu tenho que obedecer um bocado de coisa para depois me batizar. Conversa. Se você pode obedecer o batismo, se submeter a ele, se batize, não fique acumulando pecados. Porque negar batismo é pecado, porque você está fazendo a sua vontade, não a vontade do Senhor Jesus. Então, se você morrer depois que negou ser batizado, você vai morrer em desobediência à vontade de Deus. Então não perca tempo. Tem um batismo? Seja o primeiro. Pastor, bote eu no meio aí, que eu vou. Quero obedecer a Deus. Quero obedecer a Jesus. Se eu não me batizar, serei condenado? Depende. Porque tem pessoas que não foram batizados e serão salvos. Como assim, pastor? Lucas capítulo 23, versículo 42. O ladrão da cruz disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não se batizou nas águas. E Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pastor, quem é que não se batiza e ainda vai para o céu? Porque tem gente que se batiza e vai para o inferno. Mas quem é a pessoa que não se batiza e vai para o céu? É aquele que não teve a chance de se batizar. É aquele que recebeu Jesus no leite e morreu. É aquele que estava na igreja, até tinha um desejo de se batizar, mas morreu antes do dia do batismo. Então quem morre antes da oportunidade de se batizar vai ser salvo, porque não dependia dele o batismo. Se tivesse, ele se batizava. Então nós precisamos entender: se eu me batizar, se eu não obedecer a palavra, eu não serei salvo, porque batismo não salva. Batismo é apenas mais uma característica ou princípio que nós precisamos obedecer como um cristão. Tem gente que se batiza que não vai para o céu, porque não obedece. E tem gente que não se batiza e vai para o céu, porque não teve a oportunidade de se batizar. Pastor, o que é o batismo nas águas? Anotando aí para não esquecer. Primeiro, é o ensinamento doutrinário de Jesus. Não confunda a doutrina de Jesus com doutrina de igreja. Doutrina de igreja é papo furado. É doutrina humana. Não pode cortar cabelo, não pode vestir, não pode escutar brinco, não pode coisa de homem. Doutrina cristã, ensinada por Jesus Cristo, é a base que te vai levar para o céu. Batismo nas águas não é invenção humana, não é doutrina criada pelo homem, é uma doutrina criada pelo próprio Deus, confirmada pela pessoa de Jesus. Segundo, o que é o batismo nas águas? É a ação de imergir a pessoa nas águas, mergulhá-la por completo, simbolizando deixar a velha vida e se levantar para a vida que Cristo tem para você. Batismo nas águas, a pessoa deve autorizá-lo. Quem vai se batizar? Eu autorizo, eu quero ser batizado. Segundo, ela tem que ser batizada compreendendo o que significa o batismo. Pastor, o que significa o batismo? Primeiro, significa obediência à palavra doutrinária de Jesus Cristo, de Deus. Segundo, o que significa o batismo? Símbolo do meu arrependimento em público. Porque arrependimento de pecado eu posso me arrepender em qualquer lugar, até no meu quarto sozinho com Deus. Mas quando eu peço batismo, eu estou declarando diante de todos que eu estou arrependido e estou mergulhando e deixando no fundo daquela água
os meus pecados. É uma simbologia que eu estou arrependido dos meus atos que desagradam a Deus. O que é o batismo, pastor, nas águas? É a confirmação pública, através desse símbolo, da minha fé em Jesus Cristo. Quando você pede o batismo nas águas, você está confirmando o que você decidiu algum tempo atrás. Você recebeu Jesus na sua vida. Quando você se batiza, você confirma a sua decisão. Você confirma a sua confissão de fé a Jesus Cristo. Você declara por intermédio daquele símbolo que está disposta a ter comunhão só com Jesus, só com Deus. Está disposto a viver para Deus. Batismo nas águas é dizer tchau para o mundo. Eu sou propriedade exclusiva do meu Deus. É uma declaração de despedida do mundo e entrega total ao Senhor. Pastor, para quem é o batismo? Primeiro, para quem tem consciência de seus pecados. Ora, se o batismo é arrependimento de pecado, só pode se batizar quem está arrependido dos pecados. Tem consciência, pequei, preciso me arrepender. E de forma espiritual eu recebo Jesus, e de forma simbólica eu me batizo nas águas. Para quem é o batismo? Para quem deseja se tornar discípulo do Senhor Jesus. Para quem é o batismo, pastor? Para todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pastor, por que Jesus se batizou? Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 3, versículo 3. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. João tentava convencê-lo dizendo: é eu que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Por que João disse isso? João disse isso porque o batismo, ele refere-se ao arrependimento do pecado. Do significado do batismo. E Jesus não tinha pecado para se arrepender. Então João disse: é eu que tenho pecados, é eu que tenho que ser batizado por ti. Só que Jesus vai revelar o porquê que ele está se batizando. Versículo 15. Jesus respondeu: deixa por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Jesus estava se batizando não por arrependimento do pecado, porque ele não tinha. Jesus estava se batizando para obedecer a palavra doutrinária de Deus. Submeter ao batismo, cumprir a justiça de Deus. Segundo, por que Jesus se batizou, pastor? Para nos dar o exemplo, para nós nos batizarmos também. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 1. Veja o que a Bíblia diz: sede, pois, imitadores de Cristo, como filhos amados. Jesus se batizou para obedecer a palavra. Jesus se batizou para dar exemplo para mim e você se batizar também. O interessante é que Jesus, ele não se batizou quando criança. Ele não se batizou quando tinha uma idade mínima. A Bíblia diz que com 8 dias de nascido, Jesus foi levado à igreja. Jesus foi levado ao templo, mas não para ser batizado. Capítulo 2 de Lucas, versículo 22. Completando-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentar ao Senhor.
Porque está escrito: todo primogênito será consagrado ao Senhor. Quando Jesus era criança, ele foi levado para ser apresentado, não para ser batizado. Levaram o sacerdote o levantou, orou, consagrou e abençoou aquela vida. Pastor, e aonde foi que Jesus se batizou? Quando foi? Capítulo 3 de Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 21. Quando o povo se batizava, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito desceu sobre ele de forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti tenho prazer. Ora, o mesmo Jesus tinha quase 30 anos quando começou o seu ministério. O que aconteceu? Ele foi batizado com quase 30 anos. Ele começou o ministério com 30. Então ele foi batizado com 29 anos de idade. Ele era um adulto já. Só que o diabo começou a espalhar algumas mentiras no mundo. E a mentira que o diabo espalhou no mundo concernente ao batismo é: toda criança deve ser batizada. A mentira do diabo é para quê? É para trazer proteção para a criança na vida. Proteção contra o pecado natural. Proteção contra as maldições. É mentira. Aí a mãe que não conhece a Bíblia, não conhece a verdade, dizendo: é o batismo para abençoar o meu neném, a minha criança se livrar do mal. Qual é a mãe que não vai querer, irmão, batizar a criança? Se alguém diz assim: rapaz, batiza aqui para teu filho ser abençoado, qual é a mãe que vai dizer não? Se a mãe quer que o filho vai ser abençoado, vai querer batizar. Mas isso é uma mentira. Pastor, por que o batismo da criança é uma mentira? De criança é mentira. Primeiro, porque não está na Bíblia. Nenhuma criança foi batizada quando era recém-nascido ou coisa assim. Não se batiza criança. Se apresenta ela diante de Deus. Se você tem uma criança recém-nascida, passou da idade, já tem 2 anos, 3 anos, você não apresentou, leva na igreja, no altar. O pastor vai orar, vai apresentar ela para Deus, vai consagrar ela a Deus. Segundo, porque a criança não necessita de batismo. Primeiro, porque ela não tem consciência. Primeiro, porque ela não sabe nem o que está acontecendo. E o batismo nas águas é para quem tem consciência do que está acontecendo. É para quem voluntariamente entende o significado do batismo e diz: eu vou me batizar. Criança nem anda, você que leva no braço. Ela não tem poder de decisão. Ela não tem consciência do que significa batismo. E o diabo diz: não, batiza de qualquer jeito, me vai, batiza. Porque vai te abençoar, vai livrar a criança do mal. E você ignora o que a palavra de Deus diz por causa dessas mentiras. Criança não pode ser batizada porque ela não tem pecados. Se batismo nas águas significa arrependimento de pecados, que pecado uma criança tem? O bichinho não sabe pensar, não sabe falar, não sabe fazer nada. Qual o pecado que ela cometeu? Mateus capítulo 19, versículo 14. O próprio Jesus diz: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais de vir a mim, pois das tais é o reino de Deus. Criança vai para o céu, porque não tem pecado. No céu não entra pecado. E Jesus está dizendo: o reino de Deus, o reino dos céus é da criança. Por quê? Porque ela não tem pecado. Então, batismo de criança é uma mentira, não existe. Porque batismo nas águas tem significados. E nenhum dos significados do batismo se enquadra à condição de uma criança diante de Deus.
Criança que é batizada cresce, quando ela tem filhos, ela batiza os dela também. Sabe por quê? Porque a família fica presa a esta mentira, pensando que livra da maldição, pensando que livra de coisa ruim. Isso é mentira. Quando a criança é batizada, ela nega o batismo quando cresce. Eu já fui batizado na igreja da minha mãe, do meu pai, dos meus avós. Não precisa de batismo não. O diabo está te enganando. Você não sabia nem o que estava acontecendo. Você não tinha nem pecado para se batizar. O batismo de criança, ele não existe. Não foi criado por Deus. Foi criado pelo Satanás, para impedir que você se arrependa e de forma pública se batize nas águas. Então, quando você não batiza e recebe e acredita naquele batismo da infância, o que se passa? Você fica preso em mentiras, você fica preso em maldições, você fica preso no mal. Vai crescendo e isso vai passando para os teus filhos, para os teus netos. E quem vive na mentira, nós vimos isso no início da mensagem. Quem acredita na mentira, quem vive na mentira, quem compartilha a mentira, está condenado ao inferno. Então o que você pensa que vai te proteger, batismo protege as crianças, vai levar você para o inferno juntamente com a tua criança. Porque você está acreditando em mentira que o diabo inventou. Porque você está compartilhando essas mentiras. Quando você batiza o seu filho, essa criança, que não sabe nem que dia é hoje, sabe de nada, não tem consciência de nada, você está trazendo uma mentira na tua vida do Satanás, que condena ao inferno, e está colocando essa maldição sobre os teus filhos. Quando você batiza uma criança, você não está abençoando ela do mal, você não está livrando ela do mal. Quando você batiza uma criança, você está trazendo o mal sobre ela. Você está prendendo ela na mentira. E quando ela cresce, ela passa essa mentira para outros. E o diabo está dando gargalhada de você. Mas a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Você, depois que está ouvindo essa mensagem, só continua batizando filho, neto, se você quiser, quando criança. Pastor, eu tenho uma criança em casa, o que é que eu faço? Leva na igreja, apresenta ela. Pede para o pastor apresentar ela diante de Deus, para consagrar, para orar. Segundo, cria esta criança sobre a palavra de Deus. Ensina ela, vai ensinando. Porque quando ela crescer, ela vai ter consciência dos seus pecados. Vai ter consciência do que é certo e o que é errado, e vai ter a certeza que carece de receber Jesus na vida como Salvador e Senhor, que necessita ser batizado nas águas para obedecer, e obedece para ser salvo. Ensina ela que quando ela crescer, ela mesma, de forma voluntária, vai dizer: eu preciso ser batizado nas águas, porque quando eu me batizo, eu obedeço. E quando eu obedeço, eu sou batizado. Então é essa a mensagem que eu quero que você reflita nesta hora. Você que ainda não é batizado nas águas, você tem uma palavra de Deus para obedecer. Não fique adiando. O diabo não quer que você se batize, porque o diabo não quer que você obedeça. Desobediência atrai mal e não bem. Atrai coisa ruim, não coisas boas. Então, se você tem a oportunidade de se batizar, seja o primeiro a dizer: eu quero ser batizado. Eu quero ser batizado para obedecer a palavra de Deus, porque obedecendo a palavra, eu sou salvo em Cristo Jesus. Amém? Sei que
Deus, querido Pai, nessa tarde, Senhor, te glorificamos em gratidão. Muito obrigado por esse momento contigo, por esse momento de oração, de visita no lar dessas pessoas. Que o Senhor Deus adentre e faça uma obra em cada residência, em cada coração. Tira tudo que é estranho, meu Senhor, e traz a paz no lar de cada crente que vai assistir, de cada vida que vai, meu Deus, parar um pouco para assistir esse culto de oração para a glória do Teu nome. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós te oramos e já te agradecemos. Diga amém. Glória a Deus.